Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingida. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, se tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, com alegria hoje nós celebramos a abertura deste tríduo pascal. Nós iniciamos a celebração do tríduo pascal justamente com a missa da Quinta-feira Santa, a missa da Ceia do Senhor. A liturgia que nós escutamos hoje, se nós prestamos atenção na primeira leitura, tanto no Evangelho quanto na segunda leitura, ela deixa muito claro para nós aquilo que eu venho falando já há muito tempo, de maneira muito especial, durante esse período quaresmal. Sempre nós temos no Antigo Testamento uma prefiguração, um sinal daquilo que se cumprirá plenamente no Novo Testamento. Então, a leitura do Antigo Testamento, a primeira leitura que nós escutamos hoje, tirada do livro do Êxodo, narra justamente ali aquilo que o Senhor diz para que o povo que estava escravizado no Egito fizesse antes da última praga que cai sobre o Egito. E aí vai lembrar, né, aquela última praga que cai sobre o Egito é a morte dos primogênitos. Todas as pragas que caem sobre o Egito são a destruição dos falsos ídolos, dos deuses pagãos que eles cultuavam. E cada uma das pragas que cai ali sobre o Egito, ela é um sinal muito claro de que o Senhor é o único e verdadeiro Senhor. Não existe nenhum outro Deus que possa se igualar ao nosso Deus. Não existe outro Deus. Todos os outros são deuses com D minúsculo. Deus, nosso Deus e Senhor, é o único e verdadeiro Deus. Por isso, se a gente for pegando, se nós formos pegando ali cada uma das pragas do Egito, nós vamos vendo que elas estão relacionadas a um Deus pagão que os egípcios cultuavam. A primeira praga que cai sobre o Egito, a água do rio Nilo, que é transformada em sangue, ela está ligada justamente à quebra de um Deus pagão que eles cultuavam, que era o Deus que eles relacionavam ali ao rio, que estava ligado às águas do rio. Então, e depois cada uma das outras pragas também está relacionada com um falso Deus.
E todos esses deuses vão caindo, vão sendo destruídos. Vai sendo mostrado ali que nenhum deles é verdadeiro. O único e verdadeiro Deus é o nosso Deus. E a última praga que vai cair sobre o Egito é justamente a morte dos primogênitos. Por quê? Ela está relacionada diretamente ao culto que era prestado ao faraó, como se ele fosse Deus. Então aí a queda do último falso Deus. Por quê? Porque na morte dos primogênitos morre justamente o filho do faraó, aquele que era a sua descendência, aquele que daria continuidade à dinastia. Então, quando ele morre, fica claro ali justamente que cultuar ao faraó como se ele fosse Deus é colocar uma pessoa no lugar de Deus, é colocar um ídolo no lugar de Deus. Não é Deus verdadeiro. Perfeito. Então, ali o Senhor dá uma série de orientações para Moisés daquilo que eles deveriam fazer, que o povo deveria fazer antes dessa última praga cair sobre o Egito. E aí nós vamos escutar que eles deveriam pegar um carneiro, pegar aquele carneiro, imolar aquele carneiro, preparar para que as famílias comessem a carne daquele carneiro. E o sangue daquele carneiro, daquele cordeiro imolado, deveria marcar o batente das portas. As portas que estivessem marcadas com o sangue do cordeiro, o anjo exterminador não entraria. As que não estivessem, ele entraria. Perfeito. Então, guarda essa imagem, pega essa imagem, o cordeiro que é imolado ali, justamente, e o sangue dele é derramado, e o sangue dele marca aqueles que se banharam no sangue do cordeiro, aqueles que são selados pelo sangue do cordeiro, como uma proteção, como aqueles que servem ao único e verdadeiro Deus. E aí, guardando isso, vamos dar um salto para o evangelho que nós escutamos hoje. O evangelho que nós escutamos hoje já é uma antecipação daquilo que irá acontecer no alto da cruz. Jesus aqui, ele vai antecipar para os discípulos na última ceia aquilo que ele virá a viver na cruz. E por que ele antecipa isso? Porque está se aproximando a ceia pascal. Depois que o povo foi libertado do Egito, todos os anos eles se reuniam, como ainda se reúnem hoje, para celebrar a ceia pascal. E essa ceia pascal, porque a palavra Páscoa significa passagem. Eles passaram da morte para a vida. Eles passaram da escravidão para a libertação. Então, todos os anos eles se reuniam para comer a Páscoa, para celebrar a passagem, para recordar que um dia eles foram escravos, mas agora eles eram livres. Jesus se reúne como um judeu, junto com os seus discípulos, para comer essa ceia. E quando ele se reúne para comer essa ceia, ele toma o pão, que já era de costume, dá graças, já era costume, mas na hora que ele dá graças, ele diz ali algo que gera um questionamento na cabeça dos discípulos. Ele toma o pão e diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. E aí depois, quando ele toma o cálice, ele dá a bênção e ele diz: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. E os discípulos, naquele primeiro momento, não entendem o que está acontecendo, porque eles estão reunidos para poder celebrar a festa da passagem da escravidão para a libertação, a passagem da morte para a vida. Eles estão reunidos para comer aquele cordeiro que foi imolado para a salvação deles. E Jesus agora está dizendo para eles, e dizendo ainda para nós nesta noite, que o seu corpo e o seu sangue são verdadeira comida e bebida, e que aqueles que o comem e que o bebem fazem comunhão com ele, fazem comum união com ele. Por que os discípulos só vão entender isso mais claramente na cruz?
por que que nós só vamos entender isso mais claramente ainda no dia de amanhã? E por que que ainda mais claramente no sábado? Porque hoje nós iniciamos uma missa que vai se encerrar somente no sábado. Por isso que o povo tinha o santo costume de guardar a Sexta-feira Santa como um dia de silêncio. E ainda o Sábado Santo, amanhã do Sábado Santo, como um dia de silêncio, um dia de não fazer muitas atividades. Por quê? Porque a missa que nós começamos hoje, ela só vai terminar no sábado. Então, quando nós sairmos daqui hoje, a gente pode reparar que não tem bênção final, nem na missa de hoje, nem na celebração de amanhã. Nós ainda estamos nessa mesma missa, mesmo indo para as nossas casas, nós ainda estamos vivendo essa missa. O Tríduo Pascal, ele começa com essa missa e ele só vai terminar no sábado. Então, quando a gente estiver lá na nossa casa, nós ainda estamos nessa missa, nesse Tríduo Pascal, estamos participando dele ainda. Por isso, o respeito, o silêncio, guardar, como um momento de oração, um momento que a gente não tenta se dispersar ali com muitas coisas. Por quê? Porque nós estamos dentro dessa missa. E ali nós vamos entender que se lá atrás o sinal daqueles que eram salvos era o sangue daquele cordeiro que era imolado, hoje o cordeiro que é imolado em sacrifício para a nossa salvação não é mais um carneirinho daqueles, é o próprio Cristo. Ele é o cordeiro imolado. Ele é o cordeiro que sobe o altar do sacrifício mais uma vez, e daqui a pouco ali, sobre esse altar, irá se transformar o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue. E nós vamos, olhando para Cristo, rezar com ele: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Porque nós reconhecemos na Eucaristia não pão e vinho, mas ali consagrada por um sacerdote validamente ordenado, nós reconhecemos a presença de Deus. E Deus, ele se imola. Por isso que o padre fraciona o pão, ele quebra o pão ali consagrado, o corpo do Senhor. É o Senhor que mais uma vez está entregando a sua vida no altar pela nossa salvação. É o Cordeiro de Deus que está sendo imolado, morto no altar, para que o seu sangue possa nos lavar e nos redimir de todas as nossas faltas, possa nos salvar, possa nos conduzir ao céu, possa fazer nos nossos corações verdadeira Páscoa, verdadeira passagem da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus, passagem de tudo aquilo que nos aprisiona longe de Deus para uma nova vida em Deus. Amados filhos, a beleza deste dia realça para nós justamente a beleza que nós encontramos a cada Eucaristia que é celebrada sobre os altares de todas as igrejas do mundo. A beleza de mais uma vez nos encontrar com Cristo, chagado, humilhado, abandonado, mas que mesmo assim dá a sua vida pela nossa salvação, que mesmo assim nos ama. O Cristo que muitas vezes nós esquecemos, mas que vem ao nosso encontro. Por isso, para concluir a segunda leitura que nós escutamos hoje, tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo vai justamente dizer para nós o seguinte: todas as vezes que nós bebemos deste cálice e comemos deste pão, nós fazemos isso em memória do Senhor. Nós estamos proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos proclamando que o Senhor deu a sua vida pela nossa salvação, que o Senhor entregou-se por nós. Por isso nós cantamos tão belamente a resposta do Salmo:
o cálice por nós abençoado é a nossa comunhão no sangue do Senhor. É a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice, o pão e o vinho que nós colocamos no altar do Senhor é o sinal da nossa comunhão com Ele. Amados filhos, como anda a nossa comunhão com o Senhor? Como anda o nosso encontro com aquele que vem nos alimentar, que é imolado, que é morto sobre o altar, mas que ressuscita e vem ao nosso encontro nessa missa? Porque muitas vezes nós nos aproximamos da Eucaristia como se nós estivéssemos indo comer biscoito, distraídos. Quantas vezes nós entramos na fila da Eucaristia distraídos com as pessoas que estão ao nosso redor, dentro da igreja? Não é difícil às vezes nós vermos pessoas que entram na fila da comunhão como se estivesse dando um passeio pela rua, indo, cumprimentando um ou outro pelo que está vendo ali na fila, né? Ô fulano, ô Beltrano, não sei o que tem. Cristo está dando a vida dele no altar pela nossa salvação, e nós muitas vezes nos aproximamos dele sem confessar, estando em pecado mortal e completamente distraídos do Senhor, como se nós estivéssemos indo ali ganhar um pedacinho de pão. Não é um pedacinho de pão, é o próprio Cristo, que morto se entrega pela nossa salvação, que vence a morte e ressuscita. O seu corpo e o seu sangue são verdadeira comida e bebida. Quem come da sua carne e bebe do seu sangue, com ele permanece unido. Nós estamos nos unindo ao Senhor. Nós estamos vivendo essa quaresma como um tempo de humildade, de olhar para as nossas vidas e de recordar: Senhor, ajuda a reacender no meu coração a chama da fé. Não para que eu fique procurando novas formas de viver a fé, não, mas para que eu compreenda a forma que o próprio Senhor me entregou, para que eu compreenda a forma que o Senhor me deu e ainda hoje dá ao vir ao meu encontro. Muitas pessoas às vezes dizem: mas a missa é repetitiva. Sim, porque nós repetimos aquilo que Ele nos disse para de fazer. Todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, estarão mais uma vez renovando a aliança que o Senhor fez conosco. Quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Nós estamos permanecendo no Senhor e com o Senhor. A missa de hoje encerra justamente no sábado. A bênção hoje, ela termina com o translado do Senhor, que presente no altar consagrado ali o seu corpo e sangue, vai para a capela da reposição, aonde nós estaremos em adoração. Quanto tempo nós tiramos para permanecer junto com o Senhor nessa noite? Quanto tempo às vezes nós já não estamos sentados pensando: meu Deus do céu, mas por que essa missa demora tanto? Por que tem que falar tanto, padre? Mas quando nós vamos fazer outras coisas, jogar a conversa fora, a gente às vezes fala: nossa, nem percebi o tempo passar. Foi tão rápido, nem vi. Como nós estamos permanecendo ao lado do Senhor? Será que nós só nos lembramos dele quando a desgraça bate na nossa porta? Aí a gente reza, vai para Aparecida, atravessa a passarela de joelho, vira cambalhota para poder fazer promessa, tudo. Mas é agora, esse é o momento. Não é esperar a desgraça bater na nossa porta, é agora. Essa é a hora de renovar a nossa amizade com o Senhor. Esse é o momento de fazer arder nos nossos corações o desejo de estar com Ele, de proclamar o seu nome, de levá-lo, de anunciá-lo. Daqui a pouco nós vamos repetir o gesto que Jesus fez naquela última ceia, quando ele lavava o pé dos discípulos. E em 12 catequizandos, desses que foram crismados, serão batizados, nós iremos representar todos nós daqui da nossa paróquia.
E o Senhor fala para nós: se eu, vosso mestre e Senhor, vos lavei os pés, vos fiz isso, vós também ides e fazei o mesmo. Nós também vamos ir ao encontro dos nossos irmãos e vamos anunciar a eles: o Senhor ressuscitou, Ele está vivo, Ele morre sobre aquele altar, Ele ressuscita e está entre nós. Vamos ir ao encontro dos nossos irmãos e vamos lavar os seus pés. Não é para chegar em casa, pegar uma jarra e uma bacia e lavar o pé, né, de quem mora lá dentro da nossa casa, porque isso ia ser até muito fácil, se não tiver com o pé com um pouquinho de chulé. Mas ia ser até muito fácil. O difícil é servir aos irmãos. E é isso que o Senhor nos ensina quando Ele lava os pés. Aí está o difícil. O difícil está em servir aos irmãos, sendo paciente com aquelas pessoas que nos fazem perder a paciência. O difícil está em servir os irmãos quando nós seguramos a nossa língua para não falar palavras que vão mais ofender e dividir do que unir. O difícil está em servir os nossos irmãos quando nós precisamos sair da nossa comodidade e ir ao encontro do outro. Para concluir, eu digo uma palavra muito especial aos crismandos, os crismados de hoje. Amados filhos, durante toda a quaresma, vocês incansavelmente estiveram aqui reunidos, todos os domingos. Talvez com um pouquinho de sono, o padre falando 2 horas na cabeça de vocês, cansados, com muitas atividades, com tudo aquilo que vocês ainda precisavam se preocupar, com a semana que se aproximava de iniciar, com a semana que se iniciava, mas mesmo assim vocês perseveraram, vocês não desistiram, estiveram firmes. Serviram ao Senhor, dando as suas vidas como testemunho. Permaneçam firmes nesse mesmo serviço. Não desanimem de buscar o Senhor. Não desanimem de, dentro da semana de vocês, tirarem um tempinho. Às vezes vocês não vão conseguir tirar 2 horas toda semana, como fazia, mas tirar um tempinho toda semana de vocês para se dedicar à oração, ao crescer na nossa fé, a progredir cada vez mais no conhecimento de Deus, a ir cada vez mais ao encontro do Senhor. Não deixem que esse tempo termine hoje com a crisma de vocês, mas que ele se prolongue cada vez mais. E daqui a pouco muitos de vocês irão receber o Santíssimo Corpo e Sangue, alma e divindade de nosso Senhor pela primeira vez. Irão fazer a primeira comunhão de vocês. Que essa Eucaristia possa acender, reacender no coração de vocês o desejo de seguirem a Cristo com fidelidade. A paz daqueles que encontrarem o Senhor e com Ele querem permanecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.